Olá, meus irmãos, vamos então aqui para o nosso quarto bloco, e se Deus permitir vai ser o último bloco dessa análise panorâmica aqui da obra de Deus por meio do Espírito Santo no Antigo Testamento. Lembrando aqui que na aula anterior nós vimos que Deus começou a manifestar a sua presença por meio de uma coluna de fogo e por meio de nuvens, tanto no momento da saída do povo hebreu do Egito e naquele caminho de peregrinação já no deserto. Deus capacita por meio do Espírito Santo pessoas a terem habilidades manuais para poder construir o tabernáculo, que era a tenda do encontro, e construir também os elementos que Deus ia usar naquele processo de oferta de bodes e de animais para expiar os pecados do povo. E essa cultura religiosa que vem por meio desses processos e desses elementos vai nos mostrando um pouco da pessoa de Deus, um pouco da questão do pecado, das consequências do pecado. O tabernáculo também era a manifestação visível da presença de Deus, e o povo começa a assimilar essas coisas. Passamos pela habitação temporária do Espírito de Deus na pessoa de Saul, que foi um rei não segundo a vontade de Deus, não segundo a escolha de Deus, mas segundo a escolha dos homens. Vimos como o Espírito Santo habitou em Saul por um tempo, e como por meio da habitação desse Espírito ele se tornou um novo homem apto e capaz de praticar boas coisas com sabedoria e com discernimento. Porém, como essa habitação ela não era plena, e ela também não foi permanente, na medida em que o Espírito Santo permitiu que Saul praticasse os seus pecados, Saul foi se afundando nos seus pecados, levando à sua própria ruína e morte. E vimos que o Espírito Santo saiu de Saul. Então, por meio dessa habitação temporária e parcial do Espírito Santo em Saul, nós percebemos a diferença que faz um homem ter o Espírito Santo habitando nele ou não ter o Espírito Santo habitando nele. Aí nós vamos dar um salto, irmãos, dessa história de Saul, lá de 1 Samuel, e vamos lá para 1 Reis, capítulo 3, já entre Saul e Salomão, que é o personagem que nós vamos avaliar. Teve o rei Davi, que foi o primeiro rei escolhido segundo o coração de Deus. Também foi um homem semelhante a Saul, um homem cheio de pecados. Porém, em Davi e em Salomão, há uma mudança agora na ação do Espírito Santo. Em que sentido? No sentido de que agora a habitação do Espírito Santo, tanto no rei Davi quanto no rei Salomão, vai ser uma habitação permanente. E você vê tanto Davi quanto Salomão de maneira progressiva recebendo as bênçãos dessa habitação, desse convívio com o Espírito Santo. A despeito dos seus pecados, Deus se manteve fiel, permanecendo sobre eles e permanecendo neles, capacitando-os a praticar cada vez obras melhores, mais santificadas, e os conduzindo até a vida eterna. Por isso, irmãos, que faz toda a diferença nós termos ou não a presença constante do Espírito Santo. E vai ficar claro aqui que ainda nesse período da história, o que marcava o relacionamento de Deus com os homens era a aliança mosaica. E a aliança mosaica era baseada na condição que Deus impunha para os homens de somente abençoar os homens se eles se mantivessem fiéis à lei que Deus havia dado por meio de Moisés, tá bom? Então existia a condição: se vocês obedecerem, serão abençoados; se todavia vocês desobedecerem, serão castigados. Vamos ao texto aqui de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 ao 14, onde nós temos aqui Deus abençoando a figura de Salomão. Só que eu quero que os irmãos se atentem ao fato de que Salomão também era um homem pecador, tá bom? Não estava em Salomão nada que o diferenciasse de Saul, a não ser a presença e a determinação de Deus em continuar amando a Salomão e continuar sendo fiel à sua própria vontade e decisão,
de salvar Salomão, assim como ele havia salvado Saul. Por quê? Porque o texto já mostra que Salomão era um idólatra, não estava firme, totalmente firme, no temor do Senhor, e praticou idolatria e fez várias coisas que o Senhor reprovava. A despeito disso, tá? Por causa da soberania de Deus em eleger aqueles a quem ele vai amar de maneira totalmente leal, de maneira incondicional, Deus continuou amando Salomão no sentido de levá-lo adiante nessa obra de salvação. Porém, nós descobrimos, estudando a vida desses personagens, que todo pecado traz consequências, tá? No caso de nós que somos salvos, as consequências, elas são temporais, porém nós não perdemos a salvação. No caso daqueles que não têm o amor salvífico de Deus, eles desfrutam somente da graça comum de Deus, eles podem até receber talentos para, em alguma medida, desenvolver habilidades e capacidades, porém, sem a presença do Espírito Santo de Deus, a vida dessas pessoas, ela naufraga em pecados e elas acabam se destruindo, tá bom? Então, no texto aqui que fala de Salomão, irmãos, você pode ler aqui no começo, ó, Salomão aliou-se ao faraó, a um líder de um povo estrangeiro e antigo inimigo do povo de Israel. Deus havia proibido que isso acontecesse, e olha o que Salomão fez. Ele se casou, deixa eu puxar para cá o texto, ele se casou com a filha do faraó, tá bom? Ele a trouxe à cidade de Davi até a terminar a construção de seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. Então nós vamos ver, se você estudar a história de Salomão, que Salomão fazia acordos políticos, casava com uma aqui, outra ali, casava com uma na segunda, uma na terça, uma na quarta, tá bom? Porque para ele acumular 1000 mulheres, entre esposas e concubinas, tá? Ele precisava estar casando o tempo todo. E ele fazia isso com interesses políticos, interesses comerciais, interesses financeiros, interesses militares, e ele, por meio dessa manipulação dos casamentos, ele alicerçou o seu reino, que nós já vimos estudando as genealogias, que foi um reino que ruiu. Deus não se agradou disso, depois pesou a mão sobre o povo de Israel, primeiro dividindo o povo entre reino do norte e reino do sul, e depois levando o povo a ser subjugado por nações estrangeiras, castigo esse que durou séculos e séculos, tá bom? E olha o que o povo fazia. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha construído um templo em honra do nome do Senhor. O que eles tinham de referência da presença de Deus? Era o tabernáculo, tá bom? E as obras que aconteciam no tabernáculo. Porém, aquele tabernáculo foi do tempo da fuga do Egito e a peregrinação no deserto. E agora eles já são uma nação. Eles já têm um certo território, eles já têm um sistema religioso, eles já têm a figura dos sacerdotes introduzidas, e eles também têm a figura do rei. Então o povo que era peregrino agora é uma nação constituída com território, com rei, com governo próprio e com sistema religioso. E o que estava na cabeça deles? Bom, agora que nós nos fixamos num território, aquela tenda que era provisória, ela precisa ser substituída por algo sólido. Então existia o desejo deles terem um templo onde Deus se manifestasse naquele templo. E Deus permite que isso seja construído. Nós temos então a introdução da figura do templo, mais para frente aqui eu separei um texto que a gente vai ler, e nesse templo então Deus também se manifestava de maneira igual ou muito semelhante como se manifestava naquele tabernáculo. Só que agora a impressão que se tem é que esse templo é permanente. Por quê? Porque nós somos o povo de Deus e nós temos um território, tá? Conhecendo a história, nós sabemos também que esse templo não foi a habitação permanente de Deus. Ele foi destruído e depois foi reconstruído e depois foi destruído de novo. E hoje o povo de Israel não tem a presença desse templo. Se você for visitar lá Jerusalém, que é onde esse templo foi construído, você vai ver que no lugar do templo do povo de Israel, no templo do Senhor habita uma mesquita, está alicerçada lá, construída uma mesquita muçulmana,
tá bom? Nada a ver com o judaísmo. É uma ofensa para o judeu ter no lugar do seu templo santo, aquele lugar que marcou a presença de Deus na história do povo de Israel, é uma ofensa ter um templo pagão, um templo de estrangeiros, mas isso é o que acontece na história. Então nós temos aqui a figura do templo, que foi o terceiro lugar de encontro e comunhão, chamado assim de a casa do Senhor, tá bom? Vamos voltar aqui para o texto de 1 Reis, capítulo 3, e vamos lá do versículo 5 até o versículo 14, irmãos, ver o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, está aqui o pedido de Salomão, ó, que foi louvado por Deus. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Um pedido extraordinário, um pedido maravilhoso. Deus aprovou esse pedido, deu essas capacidades a Salomão e foi além, como nós vamos ver aqui nos próximos versículos. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, pois por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu e lhe darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Amém? Então, olha só o que Deus deu. Deus fez o que Salomão pediu, se agradou do pedido de Salomão, honrou o pedido de Salomão e foi além daquilo que Salomão pediu. Também, deixa eu subir um pouquinho aqui. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Percebe, irmãos? Então tem uma promessa aqui de Deus de dar riqueza e fama para esse líder do povo de Israel. É de textos como esse que os falsos apóstolos e falsos pastores dos nossos tempos pregam e tiram a famigerada teologia da prosperidade. Eles falam assim: nós somos povo de Deus e Deus prometeu riquezas e vida boa e regalada ao seu povo. Só que eles tiram o texto do contexto, eles tiram a história do contexto, eles tiram a promessa do contexto. Isso está no Antigo Testamento, vinculado estritamente ao povo de Israel, num contexto em que eles viviam debaixo da aliança mosaica. E o que a aliança mosaica falava? Se vocês cumprirem a lei, eu vou abençoá-los. Se todavia vocês não cumprirem a lei, eu vou castigá-los. Não era isso que eu já expliquei algumas vezes aqui nesse curso? Vamos continuar lendo aqui mais um versículo e vocês vão ver como isso que eu acabei de falar é fato. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Percebeu? Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho, depois voltou para Jerusalém e aí segue a história. Mas olha a condicional aqui, irmãos. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi. Perceberam? Está atrelada a uma condição. Era uma aliança condicional. Tem essa condição. Se você cumprir essa condição, bênção. Não cumpriu essa condição, castigo. Tá? Nós sabemos, até pelo que lemos há pouco aqui de Salomão, que ele não tinha um coração íntegro, firmado no temor do Senhor, como foi o seu pai, que foi mais íntegro do que Salomão. E Salomão se lançou a fazer comércio e negócios, casando-se com mulheres de reis estrangeiros e pôs tudo a perder, tá bom? Então esse templo aqui,
ele foi construído de fato, mas Deus falou assim, olha, quanto a esse templo que vocês querem construir, vocês vão até construir, mas nós vamos aprender lendo a história que ele não é o plano final de Deus para o relacionamento com o homem, não vai ser através de templo, tá bom? Muita gente ainda hoje na igreja, apesar de toda a revelação que nós temos acesso, a todos os estudos que são feitos a respeito desses temas, muita gente ainda chama os predinhos das igrejas de a casa do Senhor, tendo uma concepção totalmente errada do que vem ser hoje a casa do Senhor, como nós vamos ver ao longo desse estudo, e ficam ornamentando templos, construindo prédios cada vez maiores, e gastando tempo, e gastando energia, e fazendo reuniões atrás de reuniões, e se desgastando para construir prédios, achando que Deus vai se manifestar por causa do prédio. E eu já vi pastores falando assim, vocês têm que trazer as ofertas para a casa do Senhor, e assim eles pressionam a comunidade a dar dinheiro para os prédios serem construídos, tá bom? Se os irmãos forem até a Europa, por exemplo, na Itália, que é berço, um dos berços do cristianismo, né? O apóstolo Paulo pregou em Roma, foi preso em Roma, tem a igreja de Roma, né? Depois o imperador Constantino, em 313, supostamente se converteu ao cristianismo e tornou a religião cristã oficial, e a igreja se estatizou, e aí surgiu depois com o tempo os papas e o Vaticano. Se os irmãos forem nessas igrejas da Itália, vão ver templos majestosos, esplendorosos, construídos por artistas, arquitetos, escultores, pintores, carpinteiros maravilhosos, de extremo talento, porém as igrejas estão vazias. Por quê? A palavra do Senhor não é pregada lá. Se tornaram pontos turísticos. Nada mais do que isso. Você vai no Vaticano, tem um museu cheio de quinquilharias do mundo inteiro, você paga um dinheiro lá, entra para visitar um museu, e você entra na Capela de São Pedro, são pedras, bronze, ouro, esculturas, pinturas, e nada da presença de Deus, porque a palavra dele não é proclamada lá. Mas nesse tempo aqui do Antigo Testamento, Deus estava ensinando o povo a reconhecer a sua presença, ele estava se manifestando por meio, primeiro do tabernáculo, depois do templo, mas essa era uma habitação provisória, parcial e condicionada à obediência do povo. Amém? E a diferença que nós temos aqui de Saul para Davi e Salomão é que Saul não era um filho da promessa, ele não está naquela linhagem que vai despontar no Senhor Jesus Cristo. Ele não está na linhagem da fé que cria e apontava e esperava pelo Salvador. Ele está na outra linhagem, na linhagem de Caim, tá bom? Então o Espírito Santo capacitou ele por um tempo e se ausentou. Salomão teve a habitação do Espírito Santo, porém também não era um domínio total do Espírito Santo na vida de Salomão. Ele se perdeu, ele tinha a responsabilidade de se manter debaixo do temor do Senhor, e ele não cumpriu com as suas responsabilidades, apesar de Deus amá-lo e Deus ser fiel quanto à salvação. Deus, debaixo da aliança mosaica, trouxe as consequências desastrosas para Salomão e para o povo de Israel por causa das irresponsabilidades e dos pecados de Salomão, tá bom, irmãos? Então você vê que esse templo aqui era uma glória também de elementos, de pedra, de madeira, de ouro. Ele tinha também um acesso restrito, né? Não era qualquer pessoa que tinha acesso ao templo, era somente os sacerdotes, e dentro do templo ainda tinha um lugar lá que era o lugar santo dos santos, onde só uma vez por ano o sumo sacerdote podia chegar até aquele lugar, mostrando que existe uma hierarquia e existe uma progressão para nós acessarmos a habitação, a presença plena do lugar onde Deus habita, tá bom? Então esse é o papel do tabernáculo, é o papel do templo do Antigo Testamento, e aí o povo se perdeu, Deus subjugou a nação na mão de outros povos, e como é que Deus ficou conversando com esse povo? Por meio dos profetas, tá bom? Então, por meio dos profetas, Deus habitava nos profetas, dava capacidade e discernimento espiritual para os profetas, e mesmo em meio ao jugo
das nações estrangeiras, Deus continuava se manifestando por meio das mensagens proféticas. Eu selecionei aqui Daniel 2, 19 a 49, é um texto longo, eu não vou ler agora, o irmão pode ler com calma aí na sua casa, mas o irmão vai perceber que do tempo da queda de Israel, quando Israel se divide, já existiam profetas, tá? Aqui no tempo de Saul já existiam profetas e Deus governava por meio dos juízes, e no caso de Samuel, foi o último juiz, ele também era profeta. Então essa figura do profeta, que é aquele homem onde Deus habita, Deus capacita, traz conhecimento, traz discernimento, e esse homem proclama a revelação de Deus, Deus foi se manifestando a sua presença, e foi manifestando a sua habitação, no caso de Saul, uma habitação parcial, no caso dos profetas e no caso do rei Davi, do rei Salomão e de alguns outros reis, era uma habitação permanente, e nós saímos dessa condição até a chegada, irmãos, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem um hiato aí de tempo entre essa fase aqui, quando o último profeta se manifesta, até a aparição do profeta que proclamou a chegada do Senhor, que foi João Batista, há um tempo aí onde Deus se calou. Deus não manifestou sua presença, Deus não proclamou sua palavra, eles ficaram com a revelação que eles já tinham, e a humanidade entrou num período, que eu pintei aqui de preto, um período de trevas, onde eles estavam ainda debaixo da aliança mosaica. A nação de Israel não existia mais como nação, mas somente como um povo, como etnia, como nacionalidade, mas estava vivendo debaixo do jugo de outras nações. Teve um tempo onde Deus permitiu que o povo voltasse para ocupar parte do território, fosse até reconstruído o templo, mas eles de fato estavam de maneira muito precária se relacionando com Deus dentro de todo esse contexto que eu tentei explicar aqui para os irmãos, tá bom? E aí o Espírito Santo vem sobre Maria, gera nela o Senhor Jesus, já vimos isso com bastante ênfase nas genealogias, e o Senhor Jesus agora, irmãos, como homem, tá bom? Nós não entendemos isso direito, mas sabemos que ele é Deus, sempre foi Deus, e ele, num momento da história, assume a natureza humana, é aquela união hipostática, e Jesus Cristo, como homem, é apresentado como o Filho de Deus, é o Filho unigênito, como Deus, e é o primogênito, é o novo Adão, aquele que vai começar novamente a raça humana que deu errado, entre aspas, deu errado, isso está debaixo do plano de Deus, mas deu errado com Adão, agora vai dar certo em Jesus. Então o novo Adão aqui é introduzido na história, nós vemos a ação do Espírito Santo diretamente sobre a vida de Maria, capacitando Maria a crer, para cumprir o ministério dela de gerar o Filho de Deus, dar à luz ao Filho de Deus e depois cuidar do Filho de Deus até que ele se tornou adulto e começou o seu ministério terreno, tá bom? Já vimos vários textos aqui e o irmão pode ler, fazer as suas devocionais nesses textos. E agora a questão do templo, ela muda de figura, tá bom? O templo existia, Jesus muitas vezes foi ali no templo, e aconteceram algumas coisas no templo e no pátio do templo. O Senhor Jesus não entrava no templo, mas ele fazia algumas coisas no pátio, ele purificou o templo, expulsando aqueles vendedores também do templo. Mas o que nós vamos descobrir agora com essa figura que é introduzida na história, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem? Que o Senhor Jesus, ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. E ele é um novo modelo de encontro com Deus por meio de um relacionamento pessoal. Aquele encontro que era pessoal lá no Éden, quando Deus habitava dentro de Adão, ele vai voltar a acontecer agora em Jesus, porque o Espírito de Deus habita nesse homem chamado Jesus, o Cristo, tá bom? E a figura do templo, ela começa a ser desmistificada e ela começa a ser
excluída. Não será mais necessário haver um templo para que o homem possa se colocar na presença de Deus e ter relacionamento com Deus. Agora tudo muda, tá bom? Com a pessoa de Jesus, tudo muda. Essas questões da presença de Deus começam a ficar mais enfáticas, a ênfase da presença de Deus começa a se manifestar de uma maneira maior, mais diversificada, mais poderosa, e isso não tem vínculo com o templo, mas tem vínculo com a pessoa em que Deus habita e onde o Espírito Santo habita, age, capacita e enche essa pessoa de virtudes e capacidade de viver a vida plena, e o maior exemplo disso que nós temos é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, a partir da próxima aula, a gente vai ter alguns comentários. A partir do próximo domingo, nós vamos ter algumas aulas a respeito da obra do Espírito Santo em Jesus homem, e como é que isso aconteceu, o que isso tem a ver conosco, e o que podemos esperar de semelhante que o Espírito Santo faça nas nossas vidas, coisas semelhantes que ele fez na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, no último domingo, nós vamos discorrer a respeito de alguns textos um pouco mais complicados de se entender. Vou procurar explicar algumas questões que envolvem a obra do Espírito Santo na igreja, tá bom? Então ficamos por aqui, façam suas leituras, orem, meditem, mastiguem bastante esses assuntos, e Deus abençoe vocês até próximo domingo.